ao vivo aqui no Entre Nós, numa cobertura que é toda praticamente dedicada ao efeito do confronto entre Israel e o Hamas, uma organização extremista que atacou Israel no fim de semana. Já são mais de 1.400 mortos, números que podem aumentar. E quem está na linha com a gente agora, para a gente entender um pouco desse contexto do que está acontecendo, é o professor Gunter Hudzit. Ele é doutor em ciência política, especialista em segurança, e nós queremos conversar com o senhor para tentar entender o que acontece nesse terceiro dia. A gente sabe que a resposta de Israel nesse momento ela tem uma força muito superior à que o Hamas tem de ataque, mas por outro lado houve uma falha muito grave na segurança que permitiu essa invasão de integrantes do grupo Hamas pelo ar, por terra, com tantas vítimas e com, ao que se sabe, mais de 130 pessoas sequestradas pelo grupo Hamas. Como é que o senhor avalia esse terceiro dia e quais as principais preocupações de momento? Por favor, professor, boa tarde. Boa tarde, Adriana, Fábio, a todos que nos ouvem. Bom, antes de mais nada, houve uma falha sim, mas também houve adaptação palestina, principalmente a adaptação do Hamas. O que eu quero dizer com isso? A falha nos serviços de inteligência de Israel ocorreram porque eles não conseguiram captar. O Hamas seguiu os caminhos de Osama Bin Laden, ou seja, para não ser identificado, não ser localizado, Bin Laden parou de usar qualquer meio eletrônico e passou a usar cartas e mensageiros. Foi isso que Hamas fez. Para esse planejamento, eles usaram cartas e reuniões ao vivo, algo que é tão esquecido hoje em dia. Por isso que, em parte, isso facilitou a entrada deles, como eles entraram. Segundo ponto importante, soberba. O governo de Israel se acostumou com essa realidade de que o Hamas somente lançava mísseis, não invadia, então não fazia esses atentados diretos, diferentemente dos grupos que começaram a surgir agora na Cisjordânia. Então, a maior preocupação do governo, as maiores, melhor dizendo, estavam na Cisjordânia e sempre na fronteira norte com o Hezbollah do Líbano. Então, se acomodaram com isso. Há também o que tudo indica, e até por alguns relatos que eu já li, que analistas mais ligados a campo, eles indicaram que haveria esse ataque e a cúpula do governo não levou tão a sério, até por causa das divisões internas que Israel vinha passando. Por isso, desse ataque. Agora, o que Israel fez foi, primeiro, restabelecer o controle das vilas e cidades ao redor de Gaza, que até ontem estavam ainda com militantes do Hamas presentes nessa região, e agora Israel começa a se preparar para uma invasão da faixa de Gaza. O que as forças israelenses vêm fazendo, como sempre, os ataques aéreos, e isso eles têm o domínio do ar completo. O Hamas não recebeu do Irã mísseis antiaéreos, porque isso seria escalar esse conflito e com certeza o Irã sofreria essas consequências. Então os aviões israelenses voam sem riscos sobre Gaza. Agora, a invasão por terra que virá, aí é outro episódio, é muito mais complexo, por isso que há a informação de que 300 mil reservistas já foram convocados e que, portanto, essa operação em terra está começando a ser planejada. Essa guerra não vai durar dias, vai durar semanas. Professor, eu ouvi o senhor dizendo, explicando que essa invasão e esse ataque do Hamas não foi tão inconsequente assim, né? Eles sabiam exatamente quais poderiam ser ou qual poderia ser o contra-ataque de Israel. E essa ação do Hamas teria a ver também com essa relação um pouco mais próxima nesses últimos tempos de Arábia Saudita e Israel. Seria uma espécie de recado, não queremos essa aproximação. Eu quero dizer o seguinte, o Hamas colocou o povo palestino à disposição do ataque ou do contra-ataque de Israel. Para o futuro dessa guerra,
eles esperam contar com a ajuda militar oficial, não falo de grupos terroristas, como o Hamas ou como o Hezbollah, enfim, falo de apoio oficial militar de outros países? Não, porque nenhum governo quer cometer suicídio. Porque Israel tem arma atômica. Assim como qualquer um que atacar e puser em risco a existência de Israel, vai ter também que enfrentar as Forças Armadas americanas. Não é à toa que o governo americano mandou para o Mediterrâneo Oriental o Gerald Ford, o mais novo porta-aviões americanos, e disse claramente, isso é para que ninguém ouse alguma outra operação. Foi um recado direto para Hezbollah. Então, Hezbollah, ao que tudo indica, poderia, e primeiro, tudo indica que houve uma coordenação entre Hezbollah, Hamas e possivelmente Irã. E, portanto, o Hezbollah estaria esperando nesse momento as tropas de Israel e todas as atenções se voltarem para o sul, para a faixa de Gaza, para um ataque. Então, o governo americano já deixou claro, se atacar, não vão ser só as forças armadas israelenses que vão atacar o Hezbollah, serão também as forças armadas americanas, para conter essa possibilidade. Então, sim, o Hamas não é só conter esse acordo entre a Arábia Saudita e Israel, mas principalmente uma das exigências do governo saudita, o governo americano assinar uma aliança militar com a Arábia Saudita. É isso que o Irã quer evitar a todo custo, porque num confronto futuro com a Arábia Saudita, eles não enfrentariam somente as forças sauditas, que são inferiores em qualidade às forças iranianas. Eles enfrentariam também a força militar americana, que é muito superior. Então é isso que eles querem evitar, o reconhecimento de Israel e o acordo militar entre a Arábia Saudita e Estados Unidos. Agora, professor, embora o senhor considere que nenhum desses países vai entrar com seus exércitos na guerra, seguindo essa mesma linha de raciocínio do Fábio, oficialmente se nega apoio estratégico, logístico, de dinheiro, mas alguém está financiando o Hamas. O Irã negou, o Hezbollah não, o Hezbollah inclusive parabenizou, considerou uma vitória. De onde vem o poder de fogo, o poder financeiro do Hamas nesse momento? Irã. Ainda que negue oficialmente, é de lá que vem. Tem que negar, porque isso é um ataque terrorista. E de outros países, professor? E de outros países produtores de petróleo que temem um fortalecimento muito grande da Arábia? Hoje, no Golfo, quem quer contestar a influência saudita no Golfo é o Irã. As monarquias do Golfo são todas aliadas da Arábia Saudita. Você tem hoje o único governo que seria mais próximo do governo iraniano, seria o governo iraquiano. Mas nenhum outro governo quer assumir nenhuma parceria com um grupo radical que comete um crime como esse, um atentado terrorista como esse, porque perderia toda a legitimidade internacional, seria isolado diplomaticamente no mundo. Portanto, por isso que o governo iraniano nega esse envolvimento, não quer sofrer as consequências diplomáticas disso. Sim. Agora, professor, eu sei que o senhor tem outros compromissos já agendados, então vou fazer a última pergunta, porque pela nossa vontade a gente seguiria conversando aqui muito tempo para entender. Eu também seguiria, mas desculpa. Eu sei, é a última então, mas só para a gente trazer também a argumentação do povo palestino, porque ainda que não há dúvida nenhuma de que foi um ataque terrorista de uma organização extremista, que é o Hamas. De qualquer forma, isso coloca todo o povo palestino agora diante de um iminente ataque, uma invasão da faixa de Gaza por Israel, e um povo que argumenta que há 60 anos sofre uma espécie de apartheid, em que muitas vezes fica sem suprimentos básicos, remédios, comida, e que fica isolado sem o reconhecimento deles como uma pátria e um Estado. O senhor, nesse momento, com o terceiro dia de um conflito tão grave, acha que a paz está muito mais distante, ou existe uma possibilidade de uma negociação de 2 estados, por exemplo, que é a posição do governo brasileiro de defender a criação e manutenção de 2 estados, já que Israel já é reconhecido e tem o Estado ali já estabelecido? Em 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a criação de 2 estados, Israel e Palestina.
Quem não aceitou isso foram os governos árabes. Segundo, ao fim desse conflito, 48, 49, nenhum governo árabe deu essas terras para os palestinos. Ficaram para eles, ou seja, Egito ficou com Gaza e a Jordânia ficou com a Cisjordânia. Se a preocupação fosse sempre palestinos, eles teriam dado essa independência. Não deram. Foi depois da Guerra de 67 que se começou a falar de palestinos, quando esses governos perderam o controle desses territórios. E somente a partir de 79, quando o Egito reconheceu Israel, o governo israelense devolveu a Península do Sinai ocupada em 67 para o Egito. O Egito não quis ficar com Gaza. De novo, um governo que poderia receber Gaza e dar a independência para os palestinos. A solução, sim, é desde 1937, pela Comissão Peel, que quando o governo britânico controlava a região, chegou à conclusão que somente com 2 estados. Concordo totalmente, somente com 2 estados, com os 2 lados reconhecendo o direito do outro existir em paz. Infelizmente, essa dinâmica não se estabeleceu e essa possibilidade de diálogo que ainda existia ficou mais distante depois desse atentado. Por quê? Porque Israel é um país democrático e qualquer governo que agora não contra-atacar o Hamas não vai permanecer no poder. Então, infelizmente, com dor no coração, eu digo isso, essa paz ficou mais distante. Professor Gander Hutzit, muito obrigada. O senhor que é especialista em segurança internacional, doutor em relações internacionais, eu agradeço muito a ajuda para a gente compreender essa dificílima situação que já era muito complexa e agora ficou ainda mais difícil. Vamos permanecer em contato, professor, para outras oportunidades, a gente voltar a falar. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Boa tarde.